Olá, graça e paz. Graças a Deus por mais um dia de devocional. E hoje nós vamos para o capítulo 4 do livro Raiz de Rejeição, da pastora Joyce Meyer, e eu espero que Deus esteja falando no coração. Você está aprendendo? Está aprendendo um pouco mais sobre essa ferida chamada rejeição? Está entendendo o quanto pessoas do mundo inteiro, independente da sua classe, raça, língua, ela é rejeitada. Todo ser humano passa, infelizmente, por essa dor da rejeição. Não tem como escapar, mas tem como a gente ser curadas, sermos curados através do poder da palavra do Senhor. Amém? E hoje nós vamos ler um pouquinho mais sobre o livro tão interessante, alguns temas, alguns assuntos que ela aborda aqui no capítulo 4. Eu quero deixar você bem antenada aí em relação a esse ensino de hoje. Amém? Então vamos lá. Diz assim, capítulo 4, muros de proteção. A dor da rejeição é emocional. É um dos piores tipos de dor que uma pessoa pode sentir. Quando alguém sente que foi rejeitado, há uma intensa dor emocional, machuca muito. Creio que costumamos nos esforçar mais arduamente para evitar a dor emocional do que a dor física. Portanto, construímos muitos sistemas de defesa elaborados para proteger nossas emoções da dor, da rejeição. E eu estou pensando, não é verdade mesmo isso? Olha o que ela fala. Costumamos nos esforçar mais arduamente para evitar a dor emocional do que a dor física. Se você prestar bem atenção, a maioria das pessoas elas são muito negligentes com a sua saúde. Então, muitas vezes come o que não deve, sabe que se comer muito açúcar vai fazer mal, ou se comer muito sal, ou se não tomar água, e a pessoa não se importa. Mas quando se trata de saber que pode sofrer algum tipo de dor emocional, muitas vezes essa pessoa se fecha. Ela vai fazer muros de proteção na sua vida, em todos os lados, para ela não ser mais ferida. Então, assim, com a saúde, não tem problema com a saúde física. Agora, com a saúde emocional, às vezes a pessoa que sofreu muito esse tipo de dor, essa rejeição, né? A dor da ingratidão, tanta coisa, ela vai começar a criar um monte de muros. Quais muros, por exemplo? Ela não vai permitir mais que pessoas acessem ela. Ela vai ficar aquela pessoa mais isolada. Ela não vai querer conversar com pessoas, não vai querer ter novas amizades. Por quê? Porque ela está se protegendo. Já sofreu tanto que ela coloca um muro de proteção. Opa, aqui ninguém chega mais. Aqui ninguém mais me machuca. Entendeu? Às vezes a saúde está pouco se importando, mas o medo de sentir uma dor emocional é tão forte que ela começa a criar esses mecanismos de defesa contra a rejeição, mas na verdade isso só vai aumentando a ferida, isso não resolve nada. Entende? Vamos continuar. Veja, Satanás trabalha de muitas formas diferentes para roubar sua liberdade e sua alegria. Essas duas coisas, liberdade e alegria, andam juntas. Se Satanás rouba sua liberdade, ele rouba sua alegria. Então, às vezes, a pessoa vai parar de sair com pessoas, vai parar de ter sua vida social como tinha antes, para impedir pessoas a machucarem, mas isso rouba a alegria dela. Ela não vai desfrutar tudo que Jesus conquistou para ela na cruz. Sabe, eu sempre falo isso, amar não faz mal a ninguém. Permitir-se doar por alguém não vai fazer mal nenhum. A questão está na expectativa que colocamos naquela pessoa que amamos. A expectativa está
no tanto que acreditamos que aquela pessoa nunca vai nos frustrar. É aí que está a nossa maturidade ou imaturidade emocional. Veja, se você foi rejeitada e você entende que isso sempre vai acontecer, doeu, você realmente entende, não, isso doeu, a pessoa pisou na bola comigo, mas eu sei que Jesus, ele me aceitou, ele não precisa me aceitar mais, porque não tem nem como, eu já sou totalmente aceita por ele, e eu vou perdoar a pessoa que me rejeitou e vou continuar a minha vida, me doando, amando as pessoas, me socializando. E daí é uma pessoa madura emocionalmente. Agora, quando uma pessoa não entende que ela, enquanto estiver viva, pode acontecer de ser rejeitada, ela cada vez mais vai viver isolada. E isso não vai trazer alegria, isso não vai trazer liberdade, muito pelo contrário, ela vai ser presa nessa raiz de rejeição. Olha que sério. Então, minha irmã, eu já quero falar para você, se alguém te rejeitou, não impeça que essa rejeição prive a tua alegria, prive de você ter novas amizades, prive de você se doar por outras pessoas. Eu costumo dizer que às vezes você planta amor em A e B, e você não vai colher em A e B, mas o Deus que é poderoso em fidelidade, ele vai fazer você colher de C a Z, o quase o alfabeto inteiro, um número infinito de pessoas que vão te amar, que vão estar com você, mas não deixe que A e B te façam parar na sua alegria. Amém? Glória a Deus. Tá pegando essa palavra? Tá entendendo o quanto é importante nós entendermos quem somos em Cristo e entendemos também que enquanto estivermos aqui nessa terra, pessoas vão nos rejeitar. Só que isso não pode parar a nossa vida. Amém? Então, vamos continuar aqui a leitura do livro. O significado da rejeição. Então, o que é rejeição? Joyce Meyer, ela define rejeição da seguinte maneira: a palavra rejeição significa ser descartado, ser desprezado como não tendo algum valor. Ser rejeitado significa ouvir: eu não quero você, você não tem valor, você não é o que eu quero, você não é certo. O que acontece para uma pessoa nessa situação é muito doloroso. Deus não nos criou para sermos rejeitados, Ele nos criou para sermos aceitos, amados e apreciados. Não há nada na natureza que nos foi dada por Deus que possa conformar-se com o fato de ser rejeitado. Isso serve de lição para a gente. Se a gente não quer ser rejeitada, a gente também não tem que rejeitar. Nós precisamos ser mais sensíveis, né? É claro que nós nunca seremos perfeitas, é claro que às vezes a gente vai rejeitar sem intenção, amém? Mas nós precisamos tomar muito cuidado para, às vezes, alguma pessoa não se sentir rejeitada. Então, é claro que não tem como você calcular tudo, né? Porque isso é prisão também, mas ser mais intencional, tomar cuidado com, às vezes, uma fala que pode causar uma impressão de rejeição, né? Então, aquilo que a gente não consegue, que é o natural da nossa vida, né? Às vezes passa, não cumprimenta, ou falou alguma coisa sem pensar. Ninguém é perfeito, mas aquilo que estiver ao nosso alcance, da nossa percepção, a gente precisa fazer para que a gente não fira pessoas, para que a gente não venha a ser motivo de dor na vida alheia. Amém? Então, a gente precisa tomar esses cuidados, porque às vezes tem pessoas que sentem muito a rejeição, mas também não se preocupam quando rejeitam. Então, olha isso. A Bíblia nos ensina em Efésios capítulo 1 que somos aceitos no amado. Versículo 6 de Efésios capítulo 1. Nunca precisamos nos preocupar se somos aceitos ou não por Deus. Se cremos em Jesus e o recebemos como nosso Salvador, há sempre uma pessoa que nunca nos rejeitará. Aleluia, Jesus, Ele nunca nos rejeitará. Jesus, Ele está sempre conosco. Jesus, Ele está sempre nos aceitando, ainda que Ele precisa nos corrigir, mas é aquela correção com amor, é aquela correção para o bem.
Quando uma pessoa ela é curada na rejeição, ela não tem problema de corrigir. Quando uma pessoa ela é curada na sua rejeição, ela não tem problema de trazer alguém para perto para corrigir. Ela não tem medo assim, se eu corrigir essa pessoa, não seria aceita por ela. Se eu corrigir essa pessoa, ela não vai me amar mais. Mas quem ama de verdade aponta o coração de Cristo. Quem ama de verdade traz a pessoa não para si, mas para o coração de Cristo. Uma pessoa rejeitada, ela vai querer trazer a pessoa para ela, porque eles vão ficar se alimentando das suas rejeições. Mas uma pessoa curada vai trazer a pessoa para si, para ganhar para o coração de Cristo. Para o coração de Cristo. Então, por isso é muito importante a gente ser pessoas curadas, para que a gente possa dar destino profético para as pessoas. Não sentir destino para as pessoas que vão alimentar suas feridas, alimentar suas mazelas. Então, se você é uma pessoa curada, você não tem problema de trazer a pessoa e apontar a pessoa para o caminho de Cristo. Agora, se você é uma pessoa que ainda tem raiz de rejeição, tem medo de não ser amada, você vai ter um problema seríssimo de trazer a pessoa para Cristo, trazer a pessoa para um discernimento, discernimento de Cristo, discernimento de uma vida em Cristo. Você vai falar assim, não tem problema ser assim, continua, vai fingir que nem tá vendo, para não ter o perigo de ter que corrigir, às vezes o filho, às vezes o marido, às vezes o amigo, a amiga, entendeu? E daí uma pessoa rejeitada, ela acaba não expressando muitas vezes a sabedoria dela para outra pessoa, com medo dessa pessoa rejeitá-la. Você está entendendo que às vezes a rejeição leva uma pessoa além do que ela possa imaginar? Rejeição por herança. Olha que sério isso. A maioria das pessoas foi criada por pais que, embora fizessem o melhor que sabiam, já tinham uma raiz de rejeição em sua própria vida. Eles não sabiam outra coisa a não ser passar isso para seus filhos. E daí aqui ela dá um exemplo. Ó. Uma criança derrama um copo de leite e seus dizem, menino ruim, menina ruim. A criança não tem escolha a não ser pensar que toda vez que faz algo ruim, ela é ruim. Tem que tomar muito cuidado com palavras que lançam sobre as crianças. Não importa se é mãe, se é pai, se é tio, se é tia. Não importa. Precisamos tomar cuidado com palavras lançadas em crianças, porque aquelas palavras podem nortear a vida delas. Dê palavras que vão afirmar a criança. Entende? Então, por exemplo, a criança derrubou ali, né, o suco na mesa, o café na mesa. Será que a gente também não derruba? Nós, adultos, também não derrubamos? A maneira que corrige, né, pode mudar tudo. Então, assim, pessoa, você é um burro, você é uma desastrada, presta atenção. Já enche a criança ali daquela rejeição, daquela não aceitação. É muito mais fácil, né? Às vezes, ô filho, você presta mais atenção, toma cuidado. São situações que a gente muitas vezes lança sobre uma criança como se se ela tivesse cometido o maior pecado dela, né? Essa noite passada eu estava vendo no Instagram e vendo ali um Reels onde uma mãe gritava tanto com a filha porque a filha queria ir na festa junina da escola. Claro que eu não sou a favor de festa junina, mas não precisa gritar, não precisa expor a criança, não precisa fazer a criança chorar, porque a mãe entende que é pecado e realmente não é bom a gente comemorar essas festas pagãs, mas a maneira que se fala, né? Será que se trazer a criança para perto, né? Às vezes fazer uma festinha com ela em casa, trazer algum sentimento de alegria sobre ela. Ó, filha, filho, você quer ir para a festinha, mas nós entendemos que essa festa é pagã, que essa festa comemora a morte do amigo de Jesus. Essa festa nós não celebramos, mas ó, a mamãe vai fazer aqui uma festa no final de semana em casa. Olha como mudou tudo. E daí a mãe fazendo aquela criança chorar por conta de o credo dela, que eu concordo, mas discordo altamente da maneira que corrigiu a filha.
A raiz de rejeição que não é curada em nós, a gente manifesta em outras pessoas. E o mais triste é quando é manifestado em crianças indefesas. Que o Senhor nos guarde de lançar palavras de rejeição, principalmente contra crianças e idosos, as pessoas mais frágeis que existem nas suas emoções. Daí eu quero terminar aqui quando ela fala: muitos cristãos têm feito isso a seus filhos. Sei disso porque eu agia assim. Graças a Deus eu já conhecia a palavra na época em que tive meu último filho. Assim ele não teve de passar toda a sua vida ouvindo quão mal ele era. Nós fomos capazes de lhe dizer: o que você fez é ruim. Tá errado, mas você é bom, no seu interior você é maravilhoso, você é grande e Deus o ajudará a fazer o seu melhor. Nós o amaremos a despeito do que faça. Olha que interessante, olha que mudou tudo. Ela lançou palavras de cura no seu filho, não palavras de dor, de peso. Ela lançou palavras de cura, porque ela aceitou a cura de Deus em sua vida. Ela lançou palavras de cura na vida do seu filho, porque ela foi curada. Então, pessoas curadas curam e pessoas feridas ferem. Que a gente possa, através desses vídeos, que o Espírito Santo venha falar ao nosso coração e que a gente não venha desprezar esse entendimento, que a gente possa ser cura para outras pessoas. Abraço ao invés de rejeição, mas abraçar, trazer para perto na medida do possível, né? Trazer para perto, amar, ter uma palavra de cura sobre as vidas das pessoas, porque foi para isso que Deus nos chamou. Amém, minhas amadas? Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana aí abençoada, que você essa semana e todos os dias seja intencional na sua vida, liberando palavras de cura, principalmente sobre os seus filhos, principalmente sobre quem habita com você, para que você seja um grande legado, que você deixe um grande legado para sua família e para aqueles que habitam com você, seja no trabalho, na igreja, para o nome de Jesus ser glorificado. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos agradecer a Ti pela Tua presença em nós. Obrigada, Jesus, pela cura que o Senhor sempre nos traz quando nós precisamos. Obrigada, Senhor, por nos dar entendimento para sermos pessoas não apenas curadas, mas transmitir, passar cura, palavras de afirmação para o próximo. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, cubra-nos com teu sangue e nos faça, Senhor, mulheres cheias da tua presença, cheias da tua graça e do fruto do Espírito. Em nome de Jesus, né? Uma semana abençoada para minha irmã. Guarda ela, sua casa, sua família, que estejamos debaixo da tua proteção, meu Pai. Em nome de Jesus eu te peço e já te agradeço por tudo. Amém. Amém, minhas amadas. Deus te abençoe. Envie esse vídeo para o máximo de mulher que você puder. Se puder, coloca nos seus status o link. Comenta aqui, tenho lido os comentários e gostado muito do que o Senhor tem falado ao teu coração. Amém? Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Graça e paz.